para nós o importante é você saber. Olá pessoal, bom, então a gente vai dar continuidade aí ao nosso pequeno curso, né? Onde nós falamos aí sobre os beneficiamentos do espelho. A gente pôde estar conhecendo mais um pouco. Gostaria de concluir esse curso fazendo uma revisão com vocês. Eu acrescentei várias imagens novas, também acrescentei alguns comentários novos, né? Para que a gente possa aí estar realmente assimilando tudo que o espelho pode nos proporcionar, tudo que o espelho pode proporcionar a você, permitindo que você tenha aí uma maior rentabilidade na sua empresa, usando um produto que você já está habituado a utilizar, que é o espelho. Então a gente pôde analisar aqui que de 2009, né, de 2009 ao ano de 2012, né, o consumo de espelho só vem numa crescente. Do ano de 2009 a 2012, ele aumentou 49 mil toneladas. Então a gente tem que aproveitar essa demanda, né, de espelho, porque hoje o espelho tem sido explorado aí por todos os profissionais da decoração, da arquitetura, artesãos, né, designers. Então a gente vai falar sobre isso no decorrer desse nosso resumo. Nós dividimos aí o espelho, né, para a gente poder entender melhor sobre os beneficiamentos. Nós dividimos o espelho em 6 partes, né? A face, o canto, a aresta da face, a aresta lado da prata, a borda e o fundo pintado. A gente começou a falar então sobre os beneficiamentos que a gente consegue estar fazendo na face. E falamos também sobre os espelhos, né, sobre as cores disponíveis de espelho. Eu acabei pegando aqui no site da Sebrace, né, para mostrar para vocês isso que eu tinha falado na primeira parte do curso, que existem, como vocês podem ver aí, existem o espelho incolor, né, no caso que a gente conhece como prata ou natural, existe o espelho cinza, existe o espelho verde e o espelho bronze, mas como vocês podem ver aí, por exemplo, no espelho aí nas espessuras, vamos olhar nas espessuras aí, as espessuras, onde marca 4 milímetros está tranquilo, não tem nenhuma especificação. Onde marca 5 milímetros, a gente vai ver que tem 2 estrelinhas ali. Então, ali embaixo a gente pode ler o que é isso, somente no incolor. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o 5 milímetros ele é comercializado apenas no prata, né, no incolor, no tradicional que a gente já está habituado a trabalhar. Porém, ali se você colocar ali, se você analisar nas cores, o cinza, né, no caso o fumê, que a gente costuma dizer, o verde e o bronze, ele tem 3 estrelinhas, que fazem o quê? O que significa isso? Que você deve consultar o seu fornecedor antes de você vender esse produto. Por quê? Vamos supor que você é um vidraceiro, então você não compra direto da Sebrae, você compra de um distribuidor aí da sua cidade, da sua região. É importante estar analisando com ele se ele tem esse espelho em estoque, porque esse espelho não é algo que você pediu, já vem, como é o caso do prata. Então, muitas vezes, esse espelho não tem uma disponibilidade fácil de ser achado. E, de repente, se você vender isso aí, você pode ter uma dor de cabeça para poder encontrar, porque, como eu disse, nós mesmos que somos profissionais não estamos habituados a comprar esse tipo de material colorido. Então, ou seja, a produção dele não é algo muito constante, entendeu? Então, é bom estar analisando. Que existe, a gente está tendo a comprovação que ele existe. Porém, é bom estar consultando antes para não cair aí em armadilha. A gente viu então que o primeiro beneficiamento a ser feito na face é o corte. Já nesse beneficiamento inicial, a gente percebeu que podemos fazer aí várias coisas nesse corte. A gente pode estar modelando esse vidro em vários formatos, né? Esse aqui mais simples, esses aqui já esses mais, né, mais elaborados aí. A gente viu que o espelho ele pode ser cortado em figuras geométricas, como pode também ser cortado à mão livre, né? Isso aí enriquece bastante já o valor do produto. Uma observação, pessoal. Eu andei pegando essas imagens da internet porque eu queria mostrar um detalhe.
Hoje em dia a gente vê vários espelhos desses sendo comercializados na internet, e espelhos assim de formas fantásticas. Porém, o espelho de vidro ele não aceita esses cortes aí em quinas muito fechadas. Na verdade, se você colocar esse desenho numa mesa, uma mesa automática de corte, ela vai cortar com certeza esse espelho aí. O problema é no destaque. E mesmo que você destaque essa peça, você não consegue dar o acabamento ali na lixadeira, você não consegue lixar, você não consegue dar aquele polimento bonito nesse espelho. Então, ou seja, esse espelho aí, no acrílico é fácil de fazer, mas no vidro ele tem certas limitações. Então é importante a gente entender que o espelho ele tem, apesar de ele ter uma grande disponibilidade de você cortar ele ali, de você estar modelando ele tem vários empecilhos, ele tem várias limitações aí no corte, no destaque, como por exemplo esse barco aqui, esse espelho ele é um espelho de acrílico, ele é cortado a laser, e o próprio corte a laser ele já vai dando um acabamento nesse espelho, né? E até mesmo porque o material plástico ele tem uma resistência diferente do vidro. Então assim, a gente tem que tomar algum cuidado, um certo cuidado com isso aí, porque também não dá para se fazer tudo no espelho. Mas como a gente pode ver, dá para se fazer muita coisa nesse beneficiamento que é o corte. Então agora a gente vai partir para os beneficiamentos que agregam material ao nosso espelho. São beneficiamentos que acrescentam material na face do espelho. A gente começou falando então pelas tintas, né? A gente viu aí que hoje existe a possibilidade de você estar utilizando várias técnicas de pintura, né? Desde de você pegar aí um pincel aí com mão livre, você pode ver que essa tinta aí, ela aparentemente, o cara pegou um pincel e jogou a tinta no vidro, ele espirrou a tinta no vidro, em algumas partes ele deu umas pinceladas aí, né? Então, hoje em dia nós temos as tintas aí que permitem fazer isso, que permitem usar técnicas tradicionais de silkscreen, de serigrafia, a própria pintura de pistola mesmo, né? E essa maravilha que eu falei para vocês que é a impressão digital no vidro. Gente, se você vê a qualidade da pintura é incrível, é como se tivesse é como se fosse um papel mesmo, porque é muito nítido, é muito perfeito a impressão. Então, como eu disse para vocês, na feira a gente viu vários painéis grandes com pinturas como esse aí que está sendo impresso aí, com paisagens magníficas, com muitas riquezas de detalhes. E o mais interessante da impressora é que você não precisa fazer uma tela, né? Você não precisa estar produzindo uma tela para, de repente, se você quiser fazer uma pintura só, de repente você quer personalizar esse espelho desenhando o rosto de uma pessoa, você não vai precisar fazer uma tela, você precisa simplesmente usar essa impressora aí, né? Que algumas aqui mesmo na minha região já tem dessa impressora. Eles fornecem esse tipo de trabalho. A gente não precisa comprar uma impressora dessa. Você pode estar procurando algum fornecedor que te forneça esse tipo de trabalho. Aí nós mostramos também a técnica de pintura com resina, que é uma técnica muito interessante, muito bonita. E assim, leva realmente o espelho num estado de arte elevadíssimo, né? De repente você pode colocar um espelho, né, na casa do cliente, você pode copiar ali o azulejo que ele tem, ou algum detalhe que ele tem na decoração, e você pode transmitir isso para o próprio espelho. Gente, pensa quanto isso é personalizável para o seu cliente, né? Você colocar um produto que combine com aquilo que ele já tem. Como a gente pode explorar esse tipo de, né, essa possibilidade que nós temos hoje de estar personalizando o nosso produto. Se você analisar bem essa foto, você vai ver que esse espelho, ele era um espelho gigante. Vamos voltar aqui a imagem, ó. Ele é um espelho grande, né? Como o espelho tradicional de todos os shoppings, de todas aí as lanchonetes que nós vamos aí em beira de estrada e tal. Ele é um espelho grande que ocupa toda a extensão da bancada ali. Só que o cara resolveu fazer uma propaganda nesse espelho aí. Mesmo que você não forneça os adesivos para o seu cliente, você pode estar dando essa possibilidade para ele. Você pode estar falando, ó, poxa, coloca um espelho ali, depois você pode estar personalizando esse espelho com campanhas de marketing. Aí tá o espelho de frente, né, para você ver como ele é legal mesmo. O espelho ficou muito legal essa imagem. Vimos aí que não precisa ser, né, um adesivo mais elaborado, ele pode ter algumas formas aí até meio estranhas. E aí nós partimos agora para a colagem UV. Pessoal, eu até acrescentei duas imagens aqui para vocês. Olha para você ver que maravilha são esses dois espelhos aqui. Essas imagens são na internet, tá? Mas eu acabei puxando para a gente estar podendo debater isso mais ricamente, aí, com mais riqueza de detalhes. Se você for analisar bem,
Todos esses vidros, eles são vidros típicos de ir para o lixo. Eu tinha falado anteriormente que é possível dobrar o valor do seu espelho, mas na verdade, se você analisar bem essa imagem, você percebe que você pode até triplicar o valor do seu espelho com esse beneficiamento. O que eu estou querendo mostrar aqui é que existe essa possibilidade de estar usando retalhos para estar fazendo trabalhos que, como eu disse, não tem tabela, né? Isso aqui é um vidro que não tem como você tabelar isso aí. Você pode colocar um valor muito alto por causa desse trabalho aí, que é um trabalho, vamos dizer assim, artístico. Mostrei também para vocês essa aplicação, né, desse material na face do espelho, né? Que é uma exclusividade aí da Guardian, que permite que o espelho ele se torne 10 vezes mais resistente a riscos, né, e arranhões. E isso trouxe aí uma nova possibilidade, até mesmo porque esse espelho ele é vendido em espessuras bem grossas, né? Então, assim, possibilitou que o espelho seja amplamente explorado em objetos, em móveis, na verdade, né? Em mesinhas de centro, em balcões, conforme nós estamos vendo aí. Olha para você ver como é bonita essa mesa, né? Mas que com certeza o brilho dela, toda a beleza dela seria perdido aí após algumas arranhadas aí desses objetos que estão em cima. A gente pode criar aí painéis, paredes muito interessantes, ou até mesmo revestimento de móveis, né? Como esse caso aí dessa bancada aí, né? Aplicado no banheiro. Então agora a gente encerra os beneficiamentos que acrescentam materiais à face do espelho e a gente vai partir para os beneficiamentos que agridem a face do espelho. A gente começa aí com o jato, né? A gente viu que do lado direito aí nós temos o jato chapado e vimos também que do lado esquerdo nós temos um jato mais artístico, né? Aí a gente falou também sobre o acidado, né? Que é aquela técnica de se aplicar ácido no vidro, no caso no espelho. Acrescentei para vocês uma imagem nova que não tinha na primeira parte do curso, mas vocês podem analisar que o desenho é muito parecido com o desenho do espelho ali, do espelho anterior. A gente vê que foram usados 2 tons aí, né? Um tom mais intenso aí de ácido e um tom menos intenso, que deu essa diferenciação aí para que as rosas dessas flores aí pudessem se destacar. A gente falou também dessa outra técnica que é a incisão, né? Para poder fazer justamente esse beneficiamento que é muito legal, porque assim o espelho ele já tem algo de nobre, né? O espelho sempre, desde a sua concepção, no início de tudo, ele sempre foi algo nobre. Mas conforme a gente vê essas incisões sendo aplicadas no espelho, a gente percebe que ele dá ele ganha uma aparência de joia, né? Ele fica algo tão mais nobre, algo tão assim, fica de fato parecendo uma joia mesmo. A gente, sei lá, fica muito bonito isso aí, né? Essas incisões aí. Então a gente partiu agora aqui também para a parte da furação, né? Furação e o recorte, que nos possibilita aí estar trabalhando com espelhos, principalmente com torneiras, recortes de arandela, caixinhas de tomada, que hoje é tão comum, né? A gente chega para medir um espelho, você tem uma caixinha de tomada ali e a pessoa, né, não quer se limitar apenas à caixinha de tomada para poder colocar o espelho. Ela quer na parede inteira, mas naquela parede existe uma caixinha de tomada, existe uma torneira. Então você tem que transpassar esse obstáculo aí e utiliza-se do furo, né? Agora nós saímos então da parte da face do espelho. A gente viu que tem bastante beneficiamento que pode ser aplicado na face do espelho. E vamos partir então para o canto. Vamos ver aí os beneficiamentos que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar praticando no canto do espelho. A gente falou aí, né, que às vezes um simples corte, ele resolve, né? Ele resolve, assim, vamos dizer, ele dá uma personalizada no espelho. Ele já consegue trazer, ele já consegue agregar um valor a mais no produto com um simples corte ali no cantinho, né? Esse beneficiamento de canto é muito interessante porque você tira aquela visão chapada, né? Aquela visão retangular quadrada, né? do espelho. Aí mostramos também alguns beneficiamentos de canto, né? Alguns beneficiamentos padrão. Como já tinha dito também, a gente pode estar utilizando os cantos aí à mão livre mesmo, que vier da nossa cabeça. Aí a gente vai partir agora para a parte da aresta, né? A gente vai sair do canto e vamos para a aresta do lado da prata e a aresta da face, que são aquelas quininhas que
que geralmente que produzem o corte, né? O corte na nossa mão, o corte na nossa pele aí. Sempre ao destacar o vidro ou o espelho, ele tem uma certa irregularidade, né? E quanto mais grosso for esse vidro, mais irregular ele vai ficando no momento do corte. Então, para isso, a gente tem essa possibilidade de estar lixando aí, né? Apenas tirar o corte desse espelho. Gente, aliás, eu acho que nenhuma empresa deveria entregar o seu produto cortante. Eu acho que mesmo que o cliente compre esse produto sem lapidação, eu acho que a empresa deveria passar uma lixinha ali pelo menos para poder assim dar um maior conforto para que o nosso cliente possa manusear esse vidro, né? Porque às vezes o cara pede, não precisa passar nada não, porque eu vou emoldurar esse vidro aí, mas amanhã ou depois, quando ele for mexer nesse vidro que ele for tirar da moldura ou for colocar na moldura, ele pode dar um cortinho no dedo, então acho que ele, às vezes não custa, né? Passa uma lixa rapidinho ali, a gente já faz esse tratamento de aresta aí. E aí a gente sai então das arestas e vamos para a borda. Então, conforme eu falei, existem uma diversidade de modelos de rebolo, né, que podem estar aí modelando o desenho da borda, mas no espelho, por ele ser tradicionalmente fino, né, de 3 a 6 milímetros, a gente fica um pouco limitado na questão da lapidação. Então a gente viu aí a lapidação reta, a lapidação meia cana, e a gente vai explorar mais um pouco sobre o bisotê, né, mais para frente. Aí a gente falou sobre a diferença da lapidação, né, no caso do vidro só lapidado, e o vidro polido. Pessoal, uma coisa que eu não tinha falado na primeira parte do nosso curso aí, foi sobre o protetor de bordas. Não sei se vocês sabem, no processo de lapidação de um espelho, o espelho então é passado em uma máquina. Essa máquina tem os rebolos, né, que são feitos, que são ali, que tem a sua camada ali que vai entrar em atrito com o vidro diamantado. Então ele sofre um atrito muito grande para que ele possa lixar ali o vidro, para que ele possa desbastar o vidro. Só que esse lixamento ele é todo refrigerado a água, porque senão esse rebolo ele pode queimar o vidro, ele queima mesmo o vidro, ele fica esbranquiçado, que é a marca de queimado, ou ele pode até vir trincar esse vidro. O que acontece? Essa água ela vai se tornando ácida devido aos dejetos ali da própria lapidação, né? Esse ácido, como nós sabemos, ele não pode entrar em contato com aquela camada do espelho. O ideal seria que, após o espelho ser lapidado, as empresas lavassem esse espelho. Mas dificilmente isso acontece. Geralmente o espelho sai da máquina, ele já encosta no cavalete, do cavalete ele é às vezes limpo superficialmente, ele só na parte aquela parte visível, né, a parte da face. E muitas vezes você pega o espelho e você pode olhar na parte de trás que você vê até aquelas marcas da borracha da lapidadora. Então, ou seja, dificilmente esse espelho é lavado. Eu posso dizer que nós já compramos da distribuidora, você já compra esse espelho da distribuidora infectado. Vamos dizer assim, você já compra esse espelho, ele já com esse problema. Ele já tem ali, o ácido já começou a trabalhar na borda do seu espelho. Ou seja, você inocentemente acaba pegando esse espelho, revendendo para o seu cliente já com o ácido trabalhando na borda do seu espelho. Então, o protetor de borda, o que ele faz? Ele é um produto que foi desenvolvido justamente para poder neutralizar a ação do ácido na parte onde fica a prata. O que acontece? Se você, em um vidro comum, um vidro de 10 milímetros, vamos supor, incolor, não teria problema. Por quê? Por mais que tenha ali um ácido na borda do vidro, não tem problema, porque o vidro ele é resistente a esse tipo de ácido que sai da água ali. Mas se tratando de espelho, esse ácido ele ataca a prata do espelho. Nós podemos analisar aqui que é isso que acontece. Então, aí você pega o seu espelho inocentemente, né? Instala esse espelho na parede do seu cliente, passando alguns dias, um prazo ali de 8 meses, um ano, pronto, o espelho está desse jeito aí. Aí seu cliente liga reclamando, conforme você pode procurar nas pesquisas aí, você vê que muitos clientes estão reclamando desse tipo de acontecimento. Então, esse protetor de bordas ele veio justamente para poder neutralizar essas manchas aí, porque não importa, gente, se é espelho Xing Ling, se é espelho da Sebrae, se é espelho da Guarda, se você não aplicar o protetor de bordas, você não sabe como o seu beneficiador, lá, o seu distribuidor, trabalhou com esse espelho, você não sabe como estava a água dele. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei por muitos anos, nós tínhamos lá 3 máquinas de lapidação. Quando o pessoal da Guardian foi na nossa empresa, que eles mediram lá o pH da água, viram que a água estava
Cara, a água tava assim, daquele jeito, tava muito ácida. Ela tava assim, corrosiva mesmo. Então, a gente aprendeu que não pode fazer isso aí. Você tem que controlar o pH da água, você tem que controlar todo o sistema de refrigeração da água, né? Se a água não está muito quente e tal. Mas conforme a gente não pode controlar isso, porque a gente não tem acesso ao chão de fábrica dos nossos distribuidores, reza a regra que você seja prudente e quando você for vender o seu espelho, você aplique esse protetor de borda que não é nem tão caro e que é um diferencial mais. Beleza, agora vamos dizer que o cara da sua beneficiadora fez tudo certinho, ele controlou o pH da água, ele fez todo o controle certinho lá, refrigerou sempre, fez a refrigeração correta da água e após a lapidação ele lavou esse espelho. Bom, o que nós temos que saber também é que mesmo que aparentemente a lapidação seja algo muito, muito fino, né? Ela sempre deixa microfissuras ali na borda do espelho. Ou seja, o fato da gente lapidar esse espelho acontece a quebra dessa proteção natural que é feita pelas tintas e coisa e tal para proteger a prata ali. O protetor de borda ele tem também a função de restaurar a proteção natural do espelho, porque aquelas microfissuras que ficam ali após a lapidação, no caso, elas são portas enormes para a oxidação. Então, mesmo que o seu beneficiador ele tenha esse cuidado com a água e com a lapidação do seu espelho, é importante que você aplique o protetor de bordas para restaurar a proteção natural do espelho. Aí então, conforme eu falei, a gente explorou bem sobre a questão do bisotê, né? Falamos aí sobre as espessuras do bisotê. E aí a gente vai para o fundo pintado. Praticamente 100% dos beneficiamentos que são produzidos no fundo do espelho, no caso na parte pintada, eles são agressivos à camada. A intenção é sempre agredir a camada do espelho. Então a gente começou falando aqui sobre esse envelhecimento, né? Que é utilizado aí um ácido também para poder dar ao espelho essa cara aí de espelho antigo, né? Então, ou seja, aqui mostra, né, que tudo que a gente fizer por trás do espelho vai ser refletido na frente do espelho. Aí eu até coloquei essa foto nova, essa foto não tinha na primeira parte, né, mas mostrando aí que justamente essa parte da iluminação, né, que é um outro beneficiamento que a gente consegue fazer utilizando a técnica do jato. Jateando esse espelho na parte de trás, a gente consegue ter ali uma opacidade ali que passa, que não fique transparente, mas acaba passando a luz. Falei também nessa rosa que eu achei magnífica, né? Uma coisa muito simples, mas que trouxe assim um efeito muito bonito. Mostrei também essa imagem aí. Aqui então nós vamos para a parte da pintura no espelho, né? Essa pintura aí geralmente é utilizada, conforme eu disse, é utilizada ou um ácido ou um jato para poder retirar ali a parte da prata para depois ser pintado. Então, conforme a gente tinha falado, a beleza de se pintar um espelho por trás é que a gente conserva a característica do brilho do vidro, né? E aí também mostramos aí a colagem, né? Podemos dizer que é a parte mais explorada do espelho, né? Porque a gente usa esse fundo aí para poder estar aplicando em paredes, em móveis. E aí a gente falou também sobre os espelhos laminados, né? E agora a gente vai falar de um assunto que a gente não comentou no primeiro encontro, que são sobre as molduras, né? Lógico, se a gente for falar de moldura aqui, a gente vai perder 2 dias falando de moldura, porque moldura tem uma diversidade de molduras, mas existe uma grande possibilidade de a gente estar explorando também o uso de molduras no nosso dia a dia, né? Não sei se você já trabalha com moldura, mas as molduras são muito interessantes. Então a gente vai falar rapidamente aqui para você ver essa moldura bonita. Esse tipo de moldura aí, que são as provençais, né? Moldura provençal aí que está muito na moda hoje. Você vê elas aí sendo exploradas largamente em lojas de decoração. E assim, algo muito interessante é que tem um valor bem salgado essas molduras e as pessoas pagam. Porque, né, provençal, tá na moda, os decoradores estão fazendo muita propaganda sobre essa moldura, então a gente pode pegar esse barco aí e se aproveitar também um pouco dessa fase aí, dessa moldura, né? Tá em um outro modelo bem parecido com o provençal. E a gente vai falar também agora dos espelhos venezianos, né? Espelhos venezianos, para quem não sabe, diz a lenda aí, né? A história do espelho fala que um espelho desse tipo aqui
né, um veneziano, não exatamente esse aqui, mas um espelho veneziano, ele poderia ser trocado por um navio. É isso mesmo, você ouviu certo, por um navio, de tão nobre que era esse espelho. Somente a nobreza poderia ter os espelhos venezianos. Então, assim, a gente vê até hoje a riqueza de detalhes desses espelhos. Aí um outro modelo, esse aqui bem mais elaborado, né? Esse do lado direito a gente vê que ele tem uns detalhes diferenciados. Mas agora a gente vê que do lado esquerdo, para você ver, esse espelho ele é vendido como espelho veneziano. Repara bem, a classificação dele é como espelho veneziano, mas a gente vê que de veneziano mesmo ele tem pouca coisa. Ele é um espelho que foi trabalhado na incisão, para você ver, ele não tem quase nada de veneziano. Ele tem alguns detalhes lá em cima, nos cantos, que é um espelhinho colado lá em cima, mas você vê que a grande parte mesmo do trabalho que foi aplicado nele é a incisão. Aí a gente vai partir para um lado que a gente talvez não tenha explorado muito, que são os nossos artistas, né? O povo brasileiro ele tem uma sensibilidade, é um povo tão artístico, talvez pelo fato da minha mãe ser uma artesã, né? Eu tenho uma certa afinidade com esse tipo de profissional e vejo que muitas vezes falta muito o apoio do vidraceiro para com esse tipo de profissional, né? Então a gente pode fazer parcerias, e como eu disse no primeiro encontro, a gente pode estar usando de parcerias aí com esses artistas para poder estar também divulgando o nosso trabalho. Para você ver, esse espelho aí mesmo é feito com colheres, né? Colheres de plástico, e para você ver como fica bonito. Esse outro espelhinho, tá vendo? Todos os espelhos. Então, o espelho ele traz aquele certo fascínio, independente da classe social, né? A gente vê uma moldura trabalhada aí. A gente vê esse espelho aqui, até brinquei, né? Falei que esse espelho aí talvez caiu no chão, aí a pessoa, para aproveitar, fez esse trabalho aí, né? Mas eu acho que não, acho que foi algo proposital mesmo, é para você ver. Agora, pessoal, bom, aí a gente sai um pouco da parte dos beneficiamentos, né? Dá uma analisada. Como o espelho ele é algo fascinante, né? Se você olhar bem, essa foto aí, ela é uma pequena sala. Mas como foi colocado o espelho dos 4 lados dessa sala, a não ser na porta ali de entrada, você vê que o espelho ele amplia de tal forma que parece aqueles galpões, né? Aqueles galpões infinitos dessas montadoras, dessas fábricas aí. E na verdade é uma salinha. Então o espelho ele aumenta o espaço, ele dá uma nova percepção, ele torna lúdico, né? Muitas vezes o nosso espaço, muitas vezes você tem um apartamento pequeno e para não dar aquela sensação de apertado, você coloca um espelho na parede, ele já duplica a sua sala, o seu ambiente. Aí, olha para você ver que interessante aqui essa imagem que eu peguei na internet, que estava na Tecnologia e Vidro, se eu não me engano, na Vidro Impresso. Imagina, o cara tem uma casa, aí no fundo da casa ele tem um mato lá do vizinho, que ele não quer ver, que é um mato feio, que o cara faz, como ele não pode fazer nada, não pode colocar uma cerca ali, de repente o cara apoia um espelho. O cara apoia um espelho no chão ali, porque pelo que a gente vê ali, ele só está apoiado no chão, né? Deve estar, com certeza está travado por causa do vento, mas para você ver, ele ampliou a propriedade do cara em 2 vezes, né? Ele ampliou essa propriedade e evitou que o cara visse o mato do vizinho ali. Para você ver que ideia interessante. Então, o espelho hoje ele possibilita ficar também no tempo, lógico, que com as devidas proteções, né? Essa matéria aqui saiu até no Fantástico. Foi muito legal, né? Esse artista aí, ele inventou esse espelho aí para que as pessoas tivessem realmente fosse lúdico mesmo, que as pessoas fossem enganadas pelos seus olhos aí. Então a gente vê que as pessoas ficam no chão, mas para quem olha de frente, você pensa que o moleque tá pendurado na porta ali, que tá saindo pela janela. E eu vou mostrar pra vocês que na verdade, tá vendo? Olha pra você ver que legal, o cara tá no chão, mas quando você olha pro espelho, nessa foto mesmo à direita aqui, você olha, você é enganado pelo espelho, né? Então o espelho é muito interessante para poder tá mudando a direção do seu olhar, tá realmente nos enganando aí, né, de uma forma interessante. A gente vê também que o espelho, ele nos permite ver de diversos ângulos diferentes, né, mesmo que você esteja de um ponto fixo. Então aí a gente vê aí um cara trabalhando com uma madeira aí, como ele não consegue ver o lado de lá da madeira, ele colocou esse espelhinho aí. Essa foto também mostra bem isso, né, esse objeto aí, né, até bem ilustrado, a mocinha dando uma olhada aí no corpão aí. Quando a gente vai em alguns locais onde tem algumas peças
algumas joias ou peças em exposições, muitas vezes você não tem a possibilidade de estar vendo essa peça em 360 graus, né? Porque às vezes ela fica próxima a uma parede. Fui numa exposição barroca que teve aqui na minha cidade, os santinhos tal ficavam numa caixa, e para que a gente pudesse, como não tinha espaço para que aquilo fosse visualizado em 360 graus, você conseguia ter a visão de todos os ângulos diferentes, né, devido aos espelhos aplicados dentro da caixa. Então o espelho, ele, conforme eu falei, ele permite então que você, em um ponto fixo, consiga analisar o que está detrás do objeto. Cara, o espelho ele é algo fantástico. A gente pode ver nessas fotos aqui. O cara escondeu essa máquina com uma porta de espelho, mas olha, repare bem que é como se a parede continuasse para dentro do box, né? Para dentro dessa, onde está ali escondida a máquina. É muito bonito. Agora a gente vai ver outro exemplo. Por exemplo, essa mesinha de centro, para você ver como o espelho ele se integrou ao ambiente. Ele chega quase a ficar invisível, porque se você for analisar o detalhe do tapete, é como se o tapete tivesse sido colado também no espelho e fosse uma coisa só, fosse uma coisa única. A gente vê também aí, nesse caso, né, a gente mostra uma mesinha de centro, mas uma coisa que eu achei interessante, e que eu até usei para poder ilustrar pra gente, é que o espelho ele também é muito utilizado para iluminar. Muitas vezes, em alguns pontos da casa onde tem uma iluminação fraca, você posicionando o espelho em determinados ângulos, ele consegue aumentar, né, esse campo de iluminação. Aí a gente pode presenciar aí, né, que o espelho, quando a gente fala que o espelho ele chega ao estado da arte, a gente não tá brincando. E aí, mais uma arte aí com retalhos de espelho, né? Um espelho como é bem parecido com aquele que eu fiz na minha sala, que eu falei pra vocês lá, que eu peguei uma retaleira de espelho lá e colei de formas desencontradas lá e acabou ficando bonito. Esse aí não ficou tão bonito quanto o meu, mas ficou bonito também. Esse aí também já pode ser... Você pode pegar uma retaleira de vidro lá, de espelho, colar desse jeito aí e vender por, sei lá, cara, por 15 mil reais. Cara, de repente você achar um maluco aí, cara, que, né, é uma técnica abstrata aí e tal, né, um negócio bem, de repente, né, vai que cola. E aí a gente tá vendo aí um artista, esse cara aí, ele quis fazer um protesto, né, e ele ficou muito, muito bravo por causa do corte das árvores que estavam sendo feitos, se eu não me engano, na cidade de São Paulo. E ele resolveu protestar e fazer uma intervenção aí, colou espelhos nas árvores que foram cortadas, né, para que a gente pudesse olhar aquele espelho ali e ver a nossa face. É interessante essa imagem aí, né, porque realmente é um protesto, né, é uma arte que manifesta o protesto desse artista aí. Então a gente pode ver que até nisso aí o espelho também dá uma força, né. E aí a gente já mostrou uma imagem parecida com essa, de um outro artista também, que esse cara teve uma ideia muito interessante, que em vez dele pintar o quadro da paisagem, ele simplesmente põe esse tripézinho aí de pintura, fixa o espelho, e aí, olha para você ver que interessante, cara, na verdade essa imagem aí é a imagem refletida do horizonte, né, que está ao contrário do espelho. E ele aplica essa tela dele aí em vários lugares e fotografa. Cara, a ideia é muito legal, cara. Essa ideia aí. E tem várias fotos, tem foto no deserto, e depois eu até posto pra vocês outras fotos aí, mas é muito bonita. E o cara usa simplesmente, né, uma máquina fotográfica, um espelho e um tripé para ele poder fazer obras maravilhosas e consegue produzir, né? Porque imagina, a cada minuto que passa, a paisagem muda e é uma foto diferente. Olha pra você ver que legal. E aí, gente, essa imagem aí é uma imagem que eu deixei para terminar o nosso encontro aqui, porque reparem bem, se você for analisar bem essa imagem, é de um menino indígena, né? Na verdade, indígena não, né? Na verdade, falar indígena é errado, né? Na verdade, é um nativo. Porque quando o cara queria, na verdade, assim, tem nada a ver, mas quando o cara queria vir... Na verdade, o cara foi burro, né? Porque ele achou que aqui a gente era da Índia, e a gente não era da Índia, né? Ele achou que estava na Índia, o tal descobridor do Brasil, né? Por isso que ele chamou esse povo de indígena. Porque ele era burro e achou que estava na Índia. Mas não tem nada a ver isso aí. Então, gente, a gente pode ver que o espelho ele alcança qualquer ser humano. Gente, aonde existir um ser humano, existe um potencial consumidor do seu produto. Todas as pessoas, todas as culturas utilizam-se do espelho. Todas.
Porque nós, seres humanos, somos vaidosos, a gente precisa estar vendo a nossa imagem, estar vendo o que está acontecendo com o nosso corpo, e algumas coisas a gente só consegue ver, por exemplo, o nosso rosto a gente só consegue ver com a ajuda de um espelho ou de algo refletivo. Então, o que eu estou querendo mostrar nessa foto é que, independente do lugar que você mora, cara, tem mercado e muito mercado para estar vendendo espelho. Então, o que nos resta? Poder utilizar esses beneficiamentos que a gente pôde aprender aqui e ver qual o melhor beneficiamento se encaixa àquela cultura, à condição do seu cliente. O produto principal é o espelho. Como a gente vai embalar esse espelho, como a gente vai vender esse espelho, aí depende dos beneficiamentos. Mas o importante é que o espelho ele conquista qualquer classe social, qualquer cultura, qualquer cliente. Então, aonde existe uma habitação, onde existe um ser humano, existe possibilidade de você vender o seu espelho. Basta apenas que a gente saiba embalar esse nosso produto, basta apenas que a gente consiga, que a gente saiba oferecer esse produto, entender como esse produto vai atender o nosso cliente. E por isso eu fiz essa matéria sobre os beneficiamentos do espelho. Pessoal, gostaria de agradecer por vocês terem permanecido com a gente e ter nos doado um pouco do seu preciosíssimo tempo, que foi ter assistido com a gente esses 4 vídeos. Espero que tenham gostado. Estamos abertos a sugestões, a ideias, a críticas, porque a nossa ideia é fazer de fato o mercado vidreiro expandir. Nós temos muitas amizades espalhadas por todo o Brasil e posso dizer para vocês que 80% dos meus amigos são vidreiros. Ou seja, eu estou inserido nesse mundo do vidro e gostaria muito que todos se dessem bem nisso, né? Gostaria que todos fossem bem-sucedidos nesse mercado. Toda semana um novo vídeo. Obrigado. Setor vidreiro. Para nós, o importante é você saber.